Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, eu sou o Rafael Baltresca. Esse daqui é mais um Balcast. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje eu fiz questão de começar assim, porque foi assim que eu aprendi. O que eu estou falando? Bom, há bastante tempo, há no mínimo 5, 6 anos ou 7, eu conheci um podcast chamado Café Brasil, de um cara chamado Luciano Pires. Bom, provavelmente você o conhece, é um dos palestrantes mais incríveis que o Brasil tem. Ele é um pensador, ele é escritor, ele já foi um diretor de uma multinacional. Bom, ele é um cara nota 10, ele tem um monte de coisa bacana que vale a pena você procurar. E o Luciano Pires começou a fazer o podcast dele, o Café Brasil. Bom, eu era fã, eu era assinante e depois de um tempo ele criou o Leadercast. O que é um Leadercast? É um podcast do Luciano Pires e nesse podcast ele entrevista líderes de vários segmentos. Bom, eu também sou fã, eu também sempre ouvi e o Luciano há pouco tempo, há uns 4 anos, me foi apresentado por uma outra amiga, nós criamos um grupo juntos e nós nos tornamos amigos. Então, além de fã, eu sou um grande amigo do Luciano Pires, que recentemente me convidou para fazer parte do Leadercast. Vocês não imaginam a alegria que eu fiquei em poder fazer parte de um dos programas com um dos apresentadores que para mim foi uma referência quando eu comecei. Bom, nesse Balcast então, você vai ouvir a entrevista que eu dei para o Luciano Pires no podcast dele, o Leadercast. Dá só uma olhadinha como ficou. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje converso com Rafael Baltresca, que é palestrante e hipnólogo, mas tem uma história de vida impressionante. Um bate-papo sobre resiliência, sobre a capacidade de influenciar pessoas. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. A figura que está comigo aqui hoje eu conheço acho que há bem uns 8 anos. A gente tem um grupo de palestrantes aí que eu trouxe aqui no Leadercast. Eu já falei com a Leila Navarro, falei com o Eduardo Carmelo, falei com o Marcelo Ortega, falei com o Tomanini. Esse aqui é o caçulinha da turma, né? O mais novo da turma. Mas a gente se encontra, é uma grande figura. Já conversamos várias vezes sobre vir para cá. Ele fugiu durante um bom tempo, eu não consegui capturar o cara. Agora peguei, ele está aqui comigo. E é um ouvinte do Leadercast, e, portanto eu não preciso ficar inventando muita moda, eu vou direto para as nossas 3 perguntas fundamentais. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. Bom, muito bem, eu me chamo Rafael Baltresca, eu tenho 38 anos, quer dizer, um caçulinha, não tão caçulinha assim. E o que eu faço? Eu faço um monte de coisa, Lu, mas a minha atividade principal hoje é palestrar em empresas. Palestrante de empresas. Mais um, né? Mais um, né? No meio de... É o que mais tem no mercado, cara. Todo mundo tem no currículo hoje. O currículo é padrão já. Você faz o quê? Blá, 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 blá e palestrante. Palestrante, né? É fácil pra cacete, não é? É moleza. Subir ali, falar um monte de bobagem, ganhar uma nota preta. Você quer coisa melhor que isso? Não é verdade? Foi uma loucura que eu inventei há alguns anos, há 14 anos. Uhum. E hoje eu entendo um pouco mais da complexidade. E da beleza também, que é gostoso demais, né? Fazer o que a gente gosta. Sim, né? Mas sou mais um aí. Mas vamos lá, nasceu onde? Eu sou aqui de São Paulo. Daqui São de Paulo São capital. Criado a família tradicional paulista, né? Pai, mãe, Que minha bairro, irmã. que bairro? Eu sou ali perto da Lapa, Parque São Domingos, Pirituba, Lapa, região noroeste de São Paulo. O que seu pai e sua mãe fazem ou faziam? Bom, eles são falecidos. O meu pai, ele era marceneiro.
Ele é filho de marceneiro, aquele que fazia em casa, né, as coisinhas que era meu avô. Aí depois eles criaram uma empresa e durante a sua vida praticamente completa ele trabalhou como marceneiro. A minha mãe, dona de casa, cuidou dos filhos e passou a vida trabalhando em casa. Né? Seu pai era um empreendedor, então? O meu pai, ele era uma mescla, viu? Ele empreendeu, mas também ele, como posso dizer, ele era pé no chão. Ele era um empreendedor pé no chão. Né? Ele era não é o modelo de empreendedor que a gente conhece hoje. Aquele cara que você vê ousando, criando, arriscando. Ele era mais o modelo do pai que saía para trabalhar às 7 da manhã, voltava cansado, suado, às 7, 8, 9 da noite. Então ele empreendeu nesse ramo. Mas ele era o dono do negócio dele? Ele era o dono do negócio. Ele e meu avô foram sócios praticamente a vida toda nesse ramo de artigos e utilidades de madeira. Então ele fazia tábua de carne, fazia peneira, então, como chama aquela... Esqueci aquele abridor de massa, sabe? Sim, então, o rolo de massa que a mulher usa batendo no marido quando chega tarde. Hoje em dia já é mais difícil, porque por conta da higiene e tudo isso, eles substituíram, né, o que era de madeira por plástico e tudo mais. Ele ainda é da época que fazia tudo de madeira. Então eu lembro até que quando eu tinha 12 anos, eu ganhei de presente do meu avô um torninho mecânico. Um torninho... aquele torno, né? Tornear peão, essas coisas. E pra mim foi um barato. Enquanto a criançada estava ganhando o joguinho, aquelas coisinhas de plástico, eu ganhei um torno onde eu podia brincar e fazer minhas pecinhas. Talvez o avô imaginando que o neto vai seguir a coisa da família. Eu ouvi isso a vida inteira, viu? Imagino. A vida inteira. Desde molequinho eles falando, né? Você um dia vai administrar a nossa empresa. Muito bem. O que o Rafinha queria ser quando crescesse? Eu queria ser mágico. Meu pai ficava louco, bicho. Eu queria ser mágico. Eu, 10 anos, eu queria ser mágico. Eu gostava quando o David Copperfield aparecia no Fantástico, né? Que era sempre o novo número de David Copperfield. Ele vai sumir sei lá, de torre. Eu ficava louco e eu pus na minha cabeça que eu queria ser mágico. Mesmo quando o Mr. Sun apareceu e destruiu tudo? Mesmo com o Mr. M, com o Mr. J. Mr. Sun não, porque é Mr. M, cara. Mr. M. Mr. Sun, olha só. Né? Eu queria ser mágico, cara. E foi muito louco, porque aos 10 anos, 11 anos, 12, meu pai achava bonito. A família achava legal, né? Uma menina que brinca de mágica. Com 14, meu pai começou a ficar preocupado. Né? Porque, será que vai vir um mágico? Aí na família? Não, cara, ele tem que ser administrador, ele tem que administrar meu negócio, né? Aos 16 ele começou a ficar um pouco mais desesperado, digamos assim. Eu lembro quando eu tinha 14, 15 anos, ele escondia meus kits de mágica. Então, isso que eu ia te perguntar. Eles compraram para você o kit do Pequeno Mágico, aquela coisa toda? Até os 12, 13 anos ele ganhava de presente. Eu dizia para a família, não me venha com brinquedos convencionais, né? Eu quero livrinho de mágica, eu quero kit de mágica. E na festa de aniversário você era a atração da festa? Não era, Lu. Eu tinha uma vergonha lascada, cara. Eu fazia pra família, eu fazia pra 1 ou 2 amigos em casa, mas eu sempre fui envergonhado, tímido. Se der pra falar com 5 pessoas, eu me enfiava num casulo e eu não sei, eu destoava um pouco do ser mágico, né? Demorou pra eu pegar a mão, pegar o jeito. Você sabe que eu tô trabalhando no material sobre o Freddie Mercury, sobre o Queen, Freddie Mercury. E eu tava trazendo a biografia dele toda lá, e o Freddie Mercury tinha um lance assim também, cara. Ele nasceu lá em Zanzibar e ele tinha um problema de dente, né? A vida inteira, aquele puta dentão pra frente, que dizem os especialistas que foi aquilo que deu a ele a caixa de ressonância para ele poder fazer com a voz que ele fazia lá, né? E aquilo era um problema pra ele, cara. A vida inteira, quando ele ria, ele punha a mão na frente pra tampar aqueles dentões, que era até o apelido dele era em cima disso aí. E ele era um garoto absolutamente um nó, cara. Ninguém, não falava com ninguém, ele era absolutamente, como é que eu vou dizer, um garoto retraído, e eu até posso entender o bullying que esse moleque sofria, né? Até ele subir num palco, cara. E conta a história lá, quando ele era molequinho, que ele forma uma bandinha, e a hora que ele sobe no palco, vira uma coisa que ninguém acreditava que aquele moleque fosse o mesmo. Ele descia do palco, ele... Mr. Jekyll, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Acontecia essa coisa da mudança, né? Vamos descobrir depois se foi isso aí
que aconteceu com você, né? Você estudou o quê? Então, lá para os meus 15, 16 anos, eu tinha uma vontade, cara, imensa de ir para o ramo da arte, de fazer a mágica minha profissão mesmo, né? Mas eu ouvi a vida inteira que isso não ia dar dinheiro, isso não era para filho meu fazer, né? Uhum. E eu sempre via meu pai mexer com as coisas de... Ele fazia alguma caixa acústica, né? Como ele era, sempre foi marceneiro, ele sempre fez coisas tudo quanto é coisa que tinha madeira. E eu sabia que gostava de matemática. Então aquela babaquice, que hoje eu vejo que é uma babaquice. Ah, você gosta de matemática? Então você tem que fazer estatística, matemática ou engenharia. E aí me colocaram na cabeça que eu talvez me daria bem como engenheiro. E quando eu tinha meus 17 anos, como eu nasci em novembro, minha mãe me colocou um ano mais cedo na escola. Então eu com 17 anos eu entrei na faculdade Mauá, aqui em São Caetano do Sul, de engenharia elétrica. E aí meu pai feliz, né? O filho vai ser engenheiro. Sim. Deixou aquela bobeira de ser artista e vai ser engenheiro. Então eu estudei engenharia, 17 aos 21 anos, quando me formei engenheiro elétrico pela Mauá. Você sabe que eu fiz colégio técnico de eletrônica. Não, sabia. Me formei técnico em eletrônica e prestei vestibular para engenharia elétrica, que era o natural. Na época, toda a molecada da minha turma foi, todo mundo para engenharia elétrica, e eu fiz engenharia elétrica em Bauru e comunicação visual em São Paulo. Passei nos dois e tomei a decisão de fazer o mais complicado, o mais difícil, o mais enrolado. Vim para São Paulo e a engenharia elétrica perdeu um engenheiro medíocre, cara. Mas vem cá, quando você passa hoje em dia no lugar que tem uma marcenaria e vem aquele cheiro da madeira queimada, daquela cola... Volta tudo, cara? Tudo, não. Voltou agora, quando eu entrei nesse estúdio aqui, só pelo cheirinho de madeira, tal, né? Isso volta demais. Não adianta, nosso passado ele está enraizado. Né? Pois é. Mas aí você se forma em engenharia e pega um canudo de engenheiro. O que aconteceu com o mágico enquanto você estava na escola e aquela expectativa, pô, meu pai vai ficar feliz, vou dar de presente para ele o diploma, pai orgulhoso com o diploma na mão. E com o mágico lá atrás falando, não. Lu, aconteceu uma coisa mais maluca ainda. Quando eu tinha, nos meus 17 anos, quando eu entrei para a faculdade, depois de 4 meses, veio a notícia do meu pai: vou ter que trancar a faculdade, porque ele que bancava a minha faculdade, né? Então lá para abril, maio, se não me engano, primeiro ano, ele falou: vamos ter que trancar porque não tenho grana, não dá pra gente pagar, né? E aí para mim aquilo veio como uma bomba, porque até então eu já tinha decidido de ser engenheiro, trabalhar como engenheiro, já tinha desistido um pouco da mágica. Eu brincava e realmente nunca imaginei que aquilo poderia ser um dia uma profissão e não achava complicado porque era a minha vida, né? Só que veio a bomba de vou ter que parar de pagar a faculdade para você. Para mim, hoje eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu acho que foi o momento mais importante da minha vida, porque eu nunca tinha tido uma porrada da vida. Né? Eu tinha pai, tinha mãe, as coisas estavam sempre caminhando bem, entrei na faculdade, sempre fui um bom aluno, estudava direitinho, né? E naquele momento, putz, vou ter que parar de pagar sua faculdade. Para mim foi importante porque foi a primeira vez na minha vida que eu tive que começar a repensar o que eu podia fazer para sair dessa cilada. Vou ter que me virar. Esse vou ter que me virar, cara, que hoje eu penso o tempo todo, foi a primeira vez. Que idade você tinha? 18? Eu tinha 17 anos. Eu tinha acabado de fazer 17 em novembro, estava no primeiro ano da faculdade, 17 anos. E o que eu fiz foi muito legal, porque primeiro eu fui tentar uma bolsa, e a faculdade ela tinha algo chamado Fundo Mauá de Bolsas, que ela me dava 50%, em troca que depois de 5 anos, quando me formasse, eu começasse a pagar novamente 50% com a mensalidade vigente. Então ela me dava um shift, né? Jogava para frente 50%. Sim. Mas os outros 50% não tinha dinheiro e meu pai também não tinha. E aí que eu comecei a fazer uma coisa que eu sempre gostei, que era dar aula. Então eu com 14 anos para 15, comecei a dar aula de DOS, de Windows, para turminha, né? Porque eu tinha aprendido aquelas coisas simples que pra gente, na época, era incrível. E eu com 17 anos, eu falei, pô, eu gosto de dar aula, eu sempre gostei. E por que não colocar isso para
me render alguma coisa, né? Render um lucro. E foi muito legal porque um professor falou assim: Rafa, a Mauá ela tem monitoria. Por que você não se inscreve, né? Não sei, física, matemática, o que você gosta? Aí eu falei, putz, o que eu gosto? Eu gosto de computação, que eu tinha meu 486, né? Quando eu tinha 15, 16 anos. Eu me inscrevi e eu passei para ser monitor. E cara, Lu, foi... Putz, posso falar palavrão aqui? Por favor. Para mim foi foda aquele dia. Porque eu sabia que em uma semana eu ia ter uma banca de professores, né, julgando 5 alunos que queriam ser monitor. E para mim, ou eu pegava aquela monitoria, porque a monitoria me daria 50% de desconto na faculdade. Eu já tinha 50% da bolsa, então eu poderia fazer a faculdade por 25% grátis. Não. Ah, não, era o 50%. Era o 50% integral. Tá. Então eu poderia fazer grátis, quer dizer, trabalhando lá na faculdade. E eu sabia que em uma semana eu ia ter essa turma, banca, né? Essa banca me olhando. Cara, eu levei mas tudo que você pode imaginar que eu tinha feito já com informática. Então eu levava disquetes. Eu lembro que tinha uma pilha com uns 12 disquetes de programinhas que eu tinha feito em Basic, em Clipper, alguma coisinha que eu tinha aprendido em Delphi. Levei um currículo, cara, super extenso. Tudo que eu tinha feito na vida já de informática. Por conta própria? Por conta própria. Sim. Eu falei, eu vou fazer, eu vou entuchar. Eu dei tanta coisa para os caras. Eu fiquei com vergonha pelos outros, porque todo mundo trazia o currículo lá, eu falei, não, peraí, isso aqui é meu currículo, mas eu tenho esse sisteminha que eu fiz também, quando eu tinha 15 anos, eu tenho aqui um depoimento do cara que me contratou para dar aula numa escolinha de informática ali do lado. Então eu cheguei com tanta coisa, porque na minha cabeça estava assim, ou eu pego essa monitoria, ou eu tô fora da faculdade. Não ia ter uma outra chance. Meu pai tinha sido muito claro comigo. E depois de uma semana veio a resposta que eu tinha entrado. E eu acho que naquele dia eu comecei a entender a beleza de dar mais do que se espera, sabe? Sim. Eu acho que naquele dia eu comecei a empreender. Porque a minha vida, ela deu um puta passo no dia que eu sabia que não dependia do meu pai mais. Dependia de mim. Né? Porque em 5 anos eu teria que pagar aquilo, eu ia ter que ter dinheiro para pagar. E além disso, eu estava trabalhando como monitor também. Então, eu com 17 anos comecei a entender que eu tinha que estar no comando, sabe? E o legal dessa história toda que você está botando é o seguinte, você não se preocupou com o que seria o suficiente para aquela banca. Você foi e botou, eu quero ver o que é suficiente para mim, né? Então, cara, eu vou levar aquilo que para mim seria o máximo, mesmo que seja muito além. E os outros meninos levaram o que seria suficiente. Levam o currículo, mostram lá, falam meia dúzia de coisa, aí aparece um maluco lá com uma cesta cheia de disquete e tudo mais, porque você... Uma porrada. Cara, se é pra entrar de cabeça, bicho, vai com Pois tudo, é, cara. Isso é um dos mantras que eu tenho na minha vida hoje, né? Sempre entregue mais do que você promete. Sim. Mas sempre. Se você promete 1, entregue 2. Se prometeu 5, entregue 10. Ontem mesmo eu fiz uma seleção para uma vaga lá no meu escritório, uma vaga comercial. Vieram 3 pessoas fazer entrevista. E, cara, 3 pessoas com um currículo na mão, uma página com o básico. Eu fico pensando, cacete, cara, olha a oportunidade que você tem para mostrar muito mais, saca? Sim. Faz um vídeo seu, manda antes o vídeo. Sim. Chega com depoimento de um ex-cliente, saca? Traz um currículo com 5 folhas, falando realmente do que você fez. E não só com uma linha dizendo o título. A gente tem uma oportunidade, acho que diária, de mostrar muito mais do que esperam da gente, né? Isso que faz a gente se diferenciar. Cara, isso é em todos os momentos da vida da gente, sabe? Nós temos exemplos disso acontecendo a todo momento. Quando eu voltei do Everest e lancei meu livro lá, o meu Everest e tudo mais, eu acabei encaixando uma entrevista com a Marília Gabriela. Eu seria entrevistado pela Gabi no programa dela. E na época, na empresa, a gente patrocinava os carros de corrida lá daquele maluco lá que fazia o programa da noite lá, o Otávio Mesquita. Sei. E aí, conversando com o Otávio, ele falou, bicho, vou te dar uma dica. Eu falei, o que é? Manda pra ela um presente antes da entrevista. Manda alguma coisa pra ela. E eu peguei, comprei uma cesta, acho que de café da manhã, uma cesta qualquer, com uma champanhe e tudo mais, mandei pra ela adiantado com um livro autografado. E Gabi, será um prazer estar com você, etc e tal. Quando eu cheguei lá para ser entrevistada, a Gabi tava desmanchada. Muito obrigado. E puta sacada, que foi eu antecipar aquilo em vez de simplesmente ir lá para ser
para ser entrevistado. Quando eu fui fazer a minha entrevista para ser contratado na multinacional que eu trabalhei por 26 anos, era um garotão, estava aí recém-casado e tudo mais, me pediram isso, manda o currículo. Né? E eu mandei o meu currículo, mas como eu sou cartunista, o meu currículo tinha o meu cartoon, né? Era um papel, papel impresso e tudo mais, com o meu cartoon. Era eu sentadinho lá fazendo cartoon e tudo mais. E eu mandei, cara. E o cara que pegou, o Sidney Delgaldi, que virou depois meu chefe, ele falou pra mim, cara, todos os currículos que vieram, sobraram 2 na final. O teu e de um gordinho, mas o teu tinha um cartoon, cara. Então, quando eu vi o cartoon ali, eu falei, não, eu tenho que chamar esse cara aqui. E era uma bobagem, cara, que pra mim era a coisa mais natural do mundo, mas que é isso, cara, um cartoon? É claro que eu vou fazer um cartoon. Então. Eu sou cartunista e aquele cartoon foi o que fez o cara me chamar, né? Então sempre essa história. Já que você vai, cara, vai com tudo, bicho, e mais um pouquinho. 2 pés no peito, né, cara? E é o tempo todo que a vida dá pra gente essas oportunidades de fazer diferente, né? E é escolha, né, cara? Você faz ou... E só tem que tomar cuidado pra não chegar arrogante, pra não chegar se achando rei da cocada preta, porque você não é o rei da cocada preta, você é um bosta. Você sempre é um bosta que está diante de alguém que vai decidir se você... suficientemente pouco bosta para trabalhar com essa pessoa. Então, você não é o rei da cocada preta. E essa humildade é fundamental. Agora, o que tem que acontecer ali? Tem que ficar muito claro que é o seguinte, bicho. Eu tenho uma atitude que está muito além das atitudes dos outros. Eu posso não falar tantos idiomas quanto o cara fala, eu posso não ter estudado na escola fantástica que ele estudou, eu posso não ser bonito que nem ela é, eu posso não ter o dinheiro, mas bicho, eu tenho uma atitude, eu tenho um gás, eu tenho um brilho no olho, eu tenho uma faca nos dentes, como você não vai ver outra pessoa ter, cara. E é aí que a coisa pega. Esse é o cara que eu quero comigo, entendeu? Eu não quero um matemático maravilhoso, eu quero o cara que olha no olho dele e fala, bicho, olha o olho desse cara, o tesão que ele tem. Você vai ser contratado por isso e vai ser mandado embora por isso. É pela atitude que você tem. O que vai fazer você perder emprego vai ser a tua atitude, não vai ser o teu preparo técnico, nem teu diploma. Até se aprende, né? Hoje em dia se aprende tudo em qualquer lugar. Mas é interessante que, quando você falou da humildade, né? Às vezes não é o que você mostra, mas é o jeito que você apresenta, sabe? É o jeito que conversa. Isso. E assim começou a minha vida, vamos dizer assim, empreendedora, né? Sendo monitor dentro da faculdade. E assim foram 5 anos trabalhando lá como... Então, você, depois de formado, então, você ficou mais 5 anos... Ah, não, você estudou... Estudei 5 anos. E trabalhou. Você estudava e era monitor ao mesmo tempo lá. Eu era monitor e aconteceu uma coisa muito legal. Que durante minhas aulas de monitoria, eu brincava com a mágica. A mágica volta aí, né? Eu comecei a aprender a dar aula... Em sala de aula? Em sala de aula. Olha só, cara. Era um barato isso, porque às vezes eu falava de... Eu fui monitor de lógica de programação, uma espécie de eles chamavam de computação, mas a gente aprendia lógica e depois, se não me engano, de cálculo numérico, né? Durante um tempo eu trabalhei com isso. E eu falava desses termos brincando com mágica. Então, com uma carta, desaparecendo alguma coisa. Eu comecei a entender uma coisa, que eu não precisava ser mágico 100% do meu tempo, mas eu podia usar a arte dentro de um assunto técnico, né? E foi um tesão, Lu, porque depois de um tempo, eu acho que depois de 1 ou 2 anos, eu comecei a dar aula de reforço numa escola, né, do lado da faculdade. Não era da faculdade, mas para alunos que estavam indo mal lá na Mauá, eles recorriam a essa escola de reforço. O cara pagava uma aula, ficava lá 4 horas e aprendia, né? E eu dei aula nessa escola durante 10 anos, de 2001 a 2010. Fazia monitoria na faculdade, dava aula para essa escola. Ganhando uma graninha. Muito bem, porque, quer dizer, muito bem, para um menino de 18 anos, eu ganhava por aluno. Então, uma coisa legal que acontecia era o seguinte: na Mauá, na faculdade, eu na monitoria, eu estava lá numa sala, os alunos vinham, tiravam dúvidas e tudo mais, né? Nessa escola de reforço, eu ganhava por aluno. Então, se eu tinha uma sala com 5 alunos, eu lembro que eu ganhava R$10 por aluno. Eram R$50 durante 4 horas de aula. Só que se eu tinha 50 alunos, 100 alunos, quer dizer, dependia de mim. Atrair a molecada pra lá. E o legal, cara, o desafiador, Lu, é que ninguém pagava o ano, eles pagavam a aula. Se eles gostassem, ficavam. Eles voltavam. Depois de um mês, quando ia ter prova de novo, né? Sempre em épocas de prova. E eu achava isso um tesão, porque eu tinha que reter esses caras. E esse seria o professor que fazia mágica. Puta! E o mais doido, cara, é que em sala de aula eles me chamavam de mágico. Ô mágico, né?
Até hoje, pô, eu dei aula há 10 anos lá, imagino que algumas milhares de pessoas passaram por lá, e até hoje, quando um ex-aluno me vê, ô, mágico, quanto tempo? Então, na engenharia, eu era conhecido como o mágico. Sim. E quando eu estava com meus amigos mágicos, que é outro assunto que depois eu te conto também, como é que eu entrei na parte artística a fundo, eles me conheciam como o engenheiro. Então foi um tesão, porque dar aula para um público de 30, 40, 50, 100 alunos, falando de engenharia, falando de cálculo numérico, falando de lógica de programação, fazendo mágica, cara, me tirava daquele padrãozão. Sim. Saca? E uma aula de 4 horas. Você botou uma pitada de entretenimento ali dentro que faz toda a diferença, né? Você sabe que eu tenho a minha palestra lá da Fórmula de Inovação, tem um momento que eu falo lá daquela coisa do CELS, né? Do Criativo, Excepcional, Único e Sensorial, que é uma formulazinha que eu dou lá, falo, olha, antes de entregar qualquer coisa, dá uma olhada, vê se tem CELS ali, né? Escrevi um texto. Meu texto tem alguma coisa criativa, excepcional, única e sensorial? Se não tiver, eu paro e vou procurar fazer lá, né? E um dia eu termino a palestra, vem o pessoal conversar, um abraço no final, tá? Daí veio um carinha e me chamou para conversar comigo no cantinho. Esse cara era um representante de autopeças, se eu não me engano, ou ela era da área de vendas de uma indústria qualquer. E tem uma característica interessante, essas indústrias todas você vende para atacadista. E o atacadista, quando você chega lá, você vai conversar com o comprador, você fica numa sala, sentado, 20 representantes de 20 fábricas, esperando a vez de ser chamado lá. Então tá, a secretária lá, Zé, agora é você. O Zé entra, fica 10 minutos, volta e assim vai, né? E esse cara falou para mim, sabe o que eu resolvi? Falou, o que foi? Fui fazer um curso de mágica, cara. E eu faço mágica. Então, quando eu chego lá, a secretária já sabe que eu sou o cara da mágica. E eu já chego lá, já faço aparecer uma rosa na mão dela. Rapaz, ela já me recebe de coração aberto. E já avisa o cara que o mágico tá lá. E quando eu entro, cara, eu não fico 10 minutos com ele, eu fico 30. E eu levo, eu brinco, eu faço... Então eu nunca sou o último cara a ser atendido. Sempre que eu chego lá, eu sou recebido com festa e tudo mais. Então, criativo, excepcional, único e sensorial. Você vê como é a coisa que você leva para dentro do teu ambiente, que é de dar aula, o ambiente de ser o vendedor, um elemento da surpresa, do encantamento, que faz a pessoa virar criança, né, cara? O comprador vira criança de novo. Na hora que ele vê surgir aquele bombom, não sei de onde, que pega fogo na carta, o cara fica criança de novo. Eu vi uma frase esses dias bem legal, que fala o seguinte, toda criança nasce artista, né? O difícil é que permaneça artista. Sim. Então acho que tirar a arte da gente, qualquer que seja, né? Ou a mágica, ou a música, ou a pintura, como você hoje faz suas caricaturas, né? É matar um pouco, né, daquela criança. Sem dúvida. Mas aí, você então, experimentando aquilo, começou a nascer a semente do palestrante ali naquele momento ou não? Lu, eu falo que a minha grande escola, né, para ser palestrante foram esses 10 anos dando aula para alunos, porque eram aulas de 4 horas. Né? Em 2001 eu começo a dar aulas lá, numa escola chamada Meta, enquanto eu fazia monitoria na faculdade. Eram aulas de 4 horas, sabe? 2 horas, interrompia para um cafezinho de 5 minutos e mais 2 horas falando de assunto técnico. Quando eu descobri que para fazer palestra era 1h30 no palco, falei, opa, moleza, né? Sim. Quer dizer, o que eu achava na época. E assim foram meus 5 anos, então, na engenharia, dando aula para poder me sustentar, né, e ajudar em casa. Foi muito legal dar essas aulas, porque a monitoria ela me dava um desconto na faculdade. Sim. Mas a grana que eu ganhava dentro de sala de aula era onde eu levava para casa, que ajudou a minha irmã a se formar, ajudou minha mãe em casa, ajudou meu pai. Sua expectativa na época, ficou claro? Cara, acho que eu vou ser professor quando crescer? Não. A minha expectativa era... Eu sempre gostei de dar aulas, né? 14, 15 anos dando aula de DOS, depois na faculdade. Eu sempre tive tesão em estar no palco, ensinando, falando, conversando. Mas eu tinha muito claro que eu ia seguir a carreira de engenheiro. Muito claro, né? Eu gostava, a parte eletrônica, a parte de programação. Como eu venho lá de moleque, né? Brincando com o computador... sempre eu curti isso. E a minha especialidade era programação em microcontroladores. Trabalhei um tempinho na área, mas eu achava que eu ia fazer a vida inteira, ia trabalhar com engenharia. Tanto que em 2001, que foi o meu último ano de faculdade, né, eu entrei na NEC. Lembra da NEC? Sim, claro. Ficava ali perto de Guarulhos, de Arujá, né, NEC do Brasil. E, puta, foi um barato lá também, porque eles vieram com uma ideia dos e-talents.
e talents, iam ser os talentos, né, do futuro. Sim. E aí fizeram uma puta de uma propaganda. Então, para os moleques que estavam procurando estágio, né? Cara, estagiar na NEC, os talentos do futuro, tal. E aí eu fiz a minha inscrição, era tipo, sei lá, 50 inscritos por vaga, né? Era hiper complicado. E eu fui passando. E o que me ajudou a entrar na NEC como estagiário também foi a mágica. Porque durante aquelas dinâmicas de grupo que as empresas adoravam fazer, acho que deve gostar ainda, né? Coloca a molecada toda lá para falar de alguma coisa. Eu fazia mágica, brincava e o pessoal foi com a minha cara. Aí eu passei na NEC, estagiei lá durante um ano. Tesão. Parou de dar aula, então? Parei de dar aula. Foi para a NEC, tá. Quer dizer, a aula, não é que eu parei, Lu. Como eu não dava aula todos os dias, eram aquelas aulas só quando tinham provas. Você conciliava as coisas. 4 vezes por ano, dava uma aulinha à noite, alguma coisa do tipo. Parece uma bagunça a minha vida, e é mesmo, viu, Lu? Porque eu tava dando aula de vez em quando, eu fazia minhas mágicas quando me chamavam, eu tava estudando engenharia, e assim, eu ia curtindo a onda. Né? Com 20 anos de idade, cara. Com 20 anos de idade, o que vier eu traço, cara. É isso aí. E aí a NEC fez uma promessa que eu devia ter gravado, Lu. Eu devia, se tivesse celular, eu ia filmar aquilo. Eles falaram assim, olha pessoal, vocês eram 15 ou 12 estagiários. Vocês serão os estagiários do futuro e a única garantia que a gente dá para vocês é de efetivação. Então vocês vão ficar com a gente aqui esse ano e no final do ano vocês vão ser efetivados para serem engenheiros, né, e aqui da NEC, do Brasil. Devia ter gravado isso. Quando eu entrei na NEC, o que aconteceu, que eu não esperava, né, eu esperava que iam fazer festa pra gente e tudo mais, teve uma retaliação dos funcionários deles, ferrada. Aos e-talentos. Sim, senhor. Porque, sei lá, a empresa devia ter 300, 400 pessoas trabalhando na planta e entram 12 galãs lá, bonitões, né? Tipo, não sabe caceta nenhuma da vida e sendo colocados como os incríveis talentos do futuro. Putz, teve uma puta retaliação, o pessoal não olhava na nossa cara, falava mal. Que ano foi isso? 2000 Isso foi em 2001. 2001. 2001. Eu sei que no final do ano, cara, a NEC estava entrando numa crise. Ela mandou, tipo, 200 pessoas embora de uma semana para outra e a gente foi tudo embora, cara. Todo mundo mesmo. Você sabe que a empresa que eu trabalhava era uma baita indústria de autopeças, também inventou uma moda desse tipo. Pegou uma molecada que estava lá, que eles chamaram de Fast Tracks. Eram os Fast Tracks, né? Mesma coisa. Que era a molecada talentosa que seriam os dirigentes do futuro lá, e aquilo caiu mal de montão, virou piada, né? Exatamente. O moleque passava os caras aí, ó, o Fast Track aí, ó o Fast Track aí. Que é uma bobagem, é que nem botar um uniforme no cara e falar, esse cara é especial, ele é melhor que você, né? E você cria um problema sério lá dentro. Que para começar não é melhor que ninguém. Não, né, cara? E segundo, cria uma cultura de... E cria uma retaliação, isso que você falou, Gabriel. Que é esse bosta aí pra se achar? Tô aqui há tanto tempo e ninguém me dá bola, agora vem esse merdinha aí, né? Eu tirei no pé, né? Vamos lá, continua. E o que vem na sequência? Sequência, tô formado, me formei no ano de 2001, né? E desempregado. O legal é que a vida inteira, né? Pelo menos esses 10 anos, eu ainda tinha minhas aulas, né? Isso ia me sustentava. Mas... O negócio do seu pai lá não retomou? Com o quê? Não havia, porque ele tinha. A empresa? Ele estava sem grana, tudo. Não. Ele acabou vendendo a empresa para um tio meu, e depois eles entraram em falência. Então, sabe, eu acho que eu não sei, mas meu coração dizia para não entrar num negócio que não era para mim, sabe? Eu deixei com ele, a madeireira ali, ele tocou, depois vendeu e finalizou. Eu estou desempregado, então, de 2002, né? Tinha acabado de sair da faculdade, desempregado. E eu sempre tive uma formiga no fiofó, viu, Lu? Acho que até hoje eu não paro quieto, eu sou um inquieto, porque eu ainda fazia shows de mágica, de vez em quando, em casamento, festa de aniversário, eu brincava com amigos e ganhava por isso. Eu dava minhas aulinhas no Meta, que eram aquelas aulas de reforço, só que eu não me conformava. Então eu fiz uma coisa que não sei porque, sei lá, alguns jovens que eu converso hoje, eles me acham um cara de ET. Eu pus na minha cabeça que eu queria entrar numa empresa a trabalhar como engenheiro. Então onde eu passava e olhava, por exemplo, olha para cá, tá escrito Samsung, eu escrevia no papelzinho.
Aí eu olho ali, Ford, eu escrevia no papelzinho. Então tudo que tinha a ver com engenharia eu escrevia. Eu ligava pro RH. Oi, tudo bem? Eu queria saber onde que eu mando meu currículo, eu queria me apresentar, eu queria conversar com você. E eu ligava e fazia, e um dia, na Gradiente, me atenderam e falaram, olha, vem cá conversar, a gente está precisando de gente, e você vai falar com o diretor aqui da área. Sentei, eu acho que foi o brilhinho nos olhos, viu, cara? Sim. Puta que pariu, eu lembro até hoje, chama-se Gustavo Oioli, ele olhou pra mim, eu falei com ele um tempo, ele falou, Rafa, a gente só tem um problema. Se eu te contratar agora, o RH vai ficar meio bravo comigo. Você aguarda? Eu falei, aguardo quanto? Ele falou, 2 dias dá pra você? Eu falei, dá. E aí eu entrei na Gradiente e trabalhei 1 ano como engenheiro elétrico na Gradiente. Na minha cabeça eu ia trabalhar como engenheiro, Lô. Tava simples, pra mim era claro isso. Isso foi em 2002. Acontece um problema na Gradiente, não sei por que cargas d'água, eles param de pegar projetos, o mercado deu uma retraída, e aí eu ouvi uma coisa do meu chefe, cara, que me deixou completamente desconfortável. Ele, um cara nota 1000, cara, ele falou, Rafa, a gente tá sem projeto, vem pra cá, traz livro, estuda, vai fazer um curso, mas talvez só daqui a uns 2, 3 meses a gente tenha projeto. Puta que pariu. Fala isso para um sagitariano que tem uma formiga no fiofó. Ficar parado, cara. Esperando. Não rolou. Cheguei para um professor meu, ex-professor lá da Mauá. Falei, Ricardo, é o seguinte, cara, eu não tô aguentando ficar num lugar que não tem o que fazer, cara. Você não tá precisando de alguém na sua empresa? Vamos fazer alguma coisa juntos? Ele falou, Rafa, ele tinha uma empresa de informática. Ele falou, Rafa, se você quiser vir para cá, eu tenho um sócio, você pode ser sócio da gente, cada um faz sua hora, a gente trabalha para outras empresas como consultores de programação, você vai ganhar o que você trabalhar. Então a nossa sociedade é assim, você só vai ser sócio no papel, para não precisar te contratar como CLT, Sim. Você entra e você faz sua hora e você ganha, vamos lá? Eu falei, vamos. Assim, eu entrei na VPware Informática em 2003, meu pai só faltou me matar. Porque você saiu da grande Gradiente para ir para uma empresinha de informática. Eu saí da Gradiente tendo um salário certinho, bonitinho, mas todo mês estava lá para entrar de sócio e começar ganhando 0. Ele falou, você tá louco, cara. Você tem que ficar nessa empresa boa, cara. Fica nela. Eu falei, pai, eu não tenho o que fazer lá. Eu não posso ficar num lugar que me paga para não fazer nada. Falou, não, mas daqui a um pouco vai vir. Eu falei, não vai vir, não sei se vai vir. Foi quando a Gradiente começou a desmantelar, né? A grande Gradiente começou a desandar. Depois de 1 ano e meio ou 2, eles desativaram a operação lá em Pinheiros. Aí o Ricardo, não era mais chefe, agora é meu amigo, né? Falou, Rafa, vamos começar. E eu comecei a trabalhar como programador. A gente fazia sistemas de informação nas linguagens lá que eu trabalhava um tempinho, era Office, a gente programava o Excel, sabe, a gente programava o Excel, o Access, a gente fazia sistemas hiper complexos, hiper legais, normalmente para farmacêuticas. Então a gente tinha clientes como Roche, como Novartis, como Merck, e putz, foi um tesão, Lô. Mas cara, eu acho que tem algo que pulsa dentro da gente, fica batendo na nossa porta, enquanto a gente não deixa isso sair, cara, isso fica. Eu tinha mais ou menos 23 anos, eu já estava há 3 anos com ele, eu devia ter uns 24 anos mais ou menos, foi do ano de 2003 a 2006 mais ou menos, que eu fiquei com eles como sócio dessa empresa. Eu ganhava muito bem, obrigado, Lu, porque a gente ganhava por hora, né? Nós éramos programadores. Um dia eu cheguei o Ricardo, eu falei, Ricardão, vem cá, vamos conversar. Cara, não é pra mim, meu negócio é palco, meu negócio é arte. Eu tive uma conversa comigo mesmo esses dias, eu quero ser palestrante. Se você perguntar de onde veio essa ideia, eu não tenho a mínima noção, cara. Não foi que você viu alguém, que você chegou no lugar e... Eu não sei. Eu lembro que eu tinha visto a Leila já ao vivo, eu já tinha visto... O Marins... Talvez o Marins, alguma coisa do tipo. Mas sabe qual que foi acho que foi uma desculpa para eu voltar a trabalhar com mágica.
Porque um dia me veio uma ideia, assim, do nada. Putz, e se eu pegasse o Rafael Mágico e eu levasse para as empresas? Porque durante esse tempo corporativo, que eu fiquei de 2003 a 2006 como sócio dessa empresa de informática, eu comecei a sacar uma coisa. Sempre vinha um palestrante de fora. Sim. Eles gostavam de treinar as pessoas lá dentro. Eles falavam sobre liderança, sobre trabalho em equipe. Então, nessas empresas que a gente atuava como consultores, né, de informática, eu comecei a sacar isso. Falei, pô, eles chamam o tempo todo gente de fora para falar. Eu pensei, pô, eu sou mágico. Eu a vida inteira dei aula. Eu sei fazer isso. E parece mais divertido do que programar computadores. E aí nesse dia acho que foi 2004 mais ou menos, falei, Ricardo, eu quero parar de trabalhar como programador. Você pode falar assim, pô, você é maluco, né, cara? E a grana e tudo mais. Eu sempre guardei dinheiro, Lu. Eu sempre guardei. E no ano de 2004, meu pai faleceu. Teve uma parada cardíaca e no quintal de casa meu pai morreu. Nesse ano aconteceu uma explosão de coisas na minha mente. Primeiro, uma pessoa que eu amava foi embora. Segundo, eu seria agora o responsável pela mãe e pela irmã. Minha irmã estava fazendo faculdade. A minha mãe, dona de casa. Terceiro, o censor morreu também. Porque aquele cara que falava para mim, você tem que trabalhar num lugar sólido, ele foi embora. Então, sendo bem franco comigo mesmo, abriu um caminho. E nesse ano, depois da morte do meu pai, foi quando eu falei, cara, eu não quero saber de informática, eu não quero saber de empresa, eu não quero saber de nada que eu não goste, cara. Eu quero ir pro palco. E um jeito de conciliar, digamos assim, né, o artista com algo que eu sabia fazer, que era falar bem, eu falei, vou fazer palestras. Em 2004 nasce a Aula Show. Dou um tchau para essa empresa de informática e falo, agora eu quero tocar no meu negócio. Muito bem. Então temos uma grande virada aí. Aí você se vê diante da seguinte situação. Eu sou o famoso Ken. Isso. Ninguém me conhece. Ninguém. Eu não tenho diploma de doutor, não participei do Big Brother Brasil, não escrevi um livro fodido, eu não sou nada. Nada. Não fui diretor de uma multinacional. E resolvi que vou virar palestrante. É isso. Entendeu? Sem dinheiro no banco, como é que é? Sem parente importante e só faltou vindo do interior. Falei, cara... E aí, cara, como é que começa essa coisa do zero, bicho? Durante 6 meses, mais ou menos, antes de fazer essa virada, eu comecei a juntar dinheiro. Eu falei, vou precisar de grana para poder bancar um sonho. Então, tudo que eu podia, cara, eu tirava. Não tomava uma água e guardava. Eu ia guardando dinheiro, porque o objetivo era bem claro. Eu falei, eu quero ficar durante 1 ano viajando em algo que eu tenho um tesão, que eu quero fazer, mas não tenho experiência nenhuma. Então, algo me dizia que ia ser difícil ser contratado, né? Guardei grana, me planejei, falei, na pior das hipóteses, eu volto, sabe? 1 ano, cara, eu volto para engenharia, eu volto a programar, eu volto a dar minhas aulas. E com 23 anos de idade, cara, você pode errar. Pois é, cara, pois é. Eu falei, 1 ano não vai fazer muita diferença. E durante 1 ano, eu criei meu site, né, o site do palestrante, criei a empresa que é chamar Aula Show. Sim. Olha só. Lu, e vou dar palestra do quê? Do quê? Eu era um moleque que tinha dado aula de engenharia, não ia dar palestra de engenharia para empresas. Eu sabia fazer mágica, não ia dar aula de mágica. Eu queria ser palestrante. Aí eu criei um conceito maluco na minha cabeça que era assim. A minha empresa chama-se Aula Show. Eu vou dar uma palestra para sua empresa do tema que você quiser. Você me passa o tema, eu estudo isso, junto mágica e faço um show com o seu tema, cara. Eu falei, é isso, bicho. E aí, cara, eu falei, vamos ver a merda e guardar isso aqui, né, cara? E foi 1 ano assim, Lu. Tentando vender? Tentando vender. Eu vim falar do que você quiser. E aí eu colocava no site, né? Eu sou especialista em transformar a sua ideia num show. Aula Show, né? Sim. Eu sei que do ano 2004 eu não fiz nenhuma palestra, cara. Mas foi 1 ano que não foi um ano de braço cruzado esperando o cliente tocar, cara. Eu ficava 1 ano, revia site e ficava lendo coisa. Eu lembro que eu pegava palestras, sabe? Do Marins, da Leila, coisa que estava na internet. Sim. Eu ficava pegando aquelas frases motivacionais, aqueles chavões, né? E tentando montar a minha.
e ninguém me contratava. E, cara, eu acho que ele tava prestes a desistir já. Eu falei, isso não vai rolar, cara. Tô há um ano fazendo isso já. O que me sustentava era a grana que eu tinha guardado, eram as aulinhas que eu ainda dava para essa escola de reforço, um ou outro show que eu pegava e martelava, cara. Quero fazer palestra. E um dia, um cliente me ligou, a Roche. Coincidente, né? Porque eu tinha prestado para eles serviço, eles me ligaram. Olha, Rafael, a gente está pensando num evento, eu vi aqui seu site, você tem experiência nisso? Quem te ligou não te conhecia? Não me conhecia, não, foi só coincidência por ter trabalhado lá. Eu falei, claro, faço isso há muito tempo já, né? Minha especialidade é essa. Eu já fiz 700, né? Não tem. E eu lembro que a moça, que é a Alexandra, até hoje é minha amiga, ela falou, vou apostar em você, vamos lá. E maluco, porque eles queriam falar de transtorno do pânico, queriam falar sobre Alzheimer, queriam falar sobre assuntos super técnicos, né? Eu falei, eu vou pegar. Peguei, estudei, tinha uma médica que me ajudava deles, montei um show e, cara, foi um sucesso, Lu. Eu fiz um para eles, depois eles me chamaram para mais 24 cidades do Brasil inteiro, eu rodei com eles. Que o objetivo não era que eu fosse um médico falando sobre medicina, não é isso. Era um mágico que trazia um conteúdo. Tá. E assim foi, Lu. Eu fiz para indústrias de pão, para Puratos, Volta lá. Quer dizer, a primeira palestra que você fez foi então para a Roche, num grande evento da Roche, não era um eventinho. Era um eventão. Era um eventão. Tá. E você vai chegar lá para, pela primeira vez, subir ao palco com um conteúdo que não era necessariamente o seu, mas era um conteúdo desenvolvido, etc e tal. E você era um moleque tímido, etc e tal, que para falar de 5 pessoas tinha que se... Já tinha passado essa timidez, é hora de subir naquele palco com luz em cima, que o cara anuncia com vocês agora, Rafael... Como é que é, cara? Como é que foi isso? A timidez passou quando eu comecei a dar aula de reforço. Lembra aquela escola que eu falei, que eu fiquei um tempinho, 10 anos, né, dando aula de reforço? Lá eu tive que passar, né? Porque 1 aluno, 2 alunos, 5 alunos, aí depois de um tempo... A aula para mim foi uma puta aprendizado, né? E quando me chamam para esse super evento, esse foi, eu acho, o maior evento, o primeiro grande evento que eu fiz, né? Eu tinha, tipo, 400 pessoas me vendo, puta evento... sei lá, foi um misto, né, de medo com alegria, com acho que mais medo do que eu imagino a sensação, cara, de você subir naquele palco e saber que o teu negócio estava ali, que aquilo não era, você não era um professor convidado para dar uma aula, se der deu, se não der não deu também, depois vem outro professor. Você era a atração do negócio lá, né? E aí que tem uma carga em cima do palestrante que o pessoal não se dá conta, né? Que não, eu vou subir aqui para falar alguma coisa, não, cara. Você quando sobe ali, tem um monte de gente da empresa com o pescoço ali, ó. Se o Rafael for uma merda, eu vou dançar. Teve gente que confiou em você, teve gente que bancou o teu nome e tem um monte de gente com o facão na mão esperando para te pegar lá embaixo. E essa consciência dessa responsabilidade é uma paulada, né, cara? E uma das frases que eu ouvi, que eu me lembro até hoje, foi justamente essa. Rafa, o meu pescoço hoje está na sua mão. Eu falei, pode ficar tranquilo, porque o que não me falta é empolgação, energia, é tesão. Cara, acho que eu estava tão feliz, Lu, de estar num evento grande daquele, sabe? Eu estudei 3 meses quase para poder falar aquilo. Não foi uma palestra que eu falei, como hoje eu faço, amanhã eu faço, tudo bem. Não, Sim. 3 meses, estudando. E naquele dia eu falei, putz, eu acho que existe um produto aí. Mesmo eu não sendo especialista em nada, eu sou engenheiro, sou especialista talvez em cálculo numérico, mas mesmo sem ser especialista no que as empresas querem que eu seja, o produto é esse. Você me dá o seu negócio, né? E eu crio. Eu conto uma história. Eu crio. Eu conto uma história. Pois é, e eu não precisava mentir. Esse era eu, sabe? Eu não era especialista, mas naquele momento eu vou te contar uma história com o meu lúdico, né? Que o seu é a caricatura, com o meu era a mágica. E assim nasce a Aula Show. Em 2004, 2005, eu começo a fazer um monte de evento para empresas de tudo quanto é segmento, cara. Farmacêutica, panificadora. Que vai no boca a boca, quer dizer, aí é boca a boca. Você não tinha uma máquina de propaganda contando Não para tinha. o mundo que aqui está. Não. Nasceu no boca a boca ali. E naquela época também, o que a gente tinha de informática
o que era? Era o Google AdWords, e acho que só, viu? Porque Facebook não existia, YouTube, se eu não me engano, não existia também. Se tinha, era muito arcaico isso. Em 2003, 2004, era comecinho. Então era boca a boca, era internet, Google e só, cara. E vambora. E ali ficou claro para você que aquilo era um negócio, era uma profissão e você botou na cabeça que ia seguir aquilo. Cara, quando eu subo no palco pela primeira vez, eu falei, é isso, sabe? Eu junto tudo que eu gosto, que é palco, que é falar com gente, que eu entendi que eu gostava disso. Eu podia dar minhas aulas, ganhava-se bem por isso e eu tinha uma coisa diferente na mão. E eu não precisava concorrer com Luciano Pires, com Leila Navarro, com Marins, porque o meu produto era diferente. Sabe, eu não estava concorrendo por alguém que falava de liderança. Não. Eu estava lá como um artista que fazia algo diferente. Assim eu começo com a empresa. Né? Sim. Quando é que a hipnose entra no jogo? Teve uma transição onde sai a mágica e entra a hipnose, que aconteceu o seguinte: eu comecei a fazer tantas palestras sobre alguns temas que se repetiam. Então, quase sempre as empresas queriam que eu falasse sobre mudança, sobre, sabe, liderança, sobre influência. Impressionante, né, cara? Eu faço palestra há 30 anos e os temas continua, né, cara? É a mesma coisa, cara. 30 anos, bicho. Não vai mudar nunca isso. Então, cara. E aí uma hora eu falei assim, cara, eu acho que dá para montar a minha palestra. Eu não preciso mais fazer o que os outros querem que eu faça. Eu posso criar também uma palestra que eu deixo aqui na gavetinha. Sim. E quando eu precisar eu tiro, mudo algumas coisinhas e faço, né? Eu acho que depois de uns 4 anos, mais ou menos, eu parei de fazer essas customizadas que me davam um trabalho violento, cara. Porque era uma obra. Sim, geração de conteúdo que você tinha que criar do zero. Cara, né? Sabe? E usou, deixa num canto e parte para a próxima. Exato. Né? Nunca mais eu ia falar sobre pães ou remédios ou então... Mas você estava ganhando dinheiro nessa época que você falou, cara, já tá legal, já tá dando para ganhar, para me sustentar e daqui para frente é só crescer? Ou você tinha aquela preocupação, ainda tem que continuar meus biquinhos, vou dar minhas aulinhas, o meu diploma de engenheiro está aqui porque talvez não dê? Putz, Edu, eu aprendi cedo que a grande sacada da vida é a gente gastar menos do que a gente ganha. Eu aprendi cedinho, sabe? Com 16, 17 anos já entendia isso. Então eu sempre gastei 1/3 do que eu ganhava. A minha vida sempre foi uma vida simples. Então eu nunca tive carro do ano, minhas roupas nunca foram as Nikes e as Brabbles. Minha mãe sempre foi muito simples, eu sou filho de marceneiro. Então em casa a gente aprendeu que dá para ser feliz com coisas simples. Então nunca meus custos excederam a minha entrada, meu faturamento. Então graças a Deus ou a meus pais ou as contingências da vida, eu nunca precisei me preocupar com dinheiro, não porque eu sempre fui abastado, ao contrário, porque eu sempre gastei pouquinho, sabe? Então eu tinha um dinheirinho no banco que eu falava, dá para trabalhar mais 2, 3 meses sem ganhar dinheiro, porque o que eu tenho no banco me cobre os 3 meses. Aí eu, óbvio, fui estudar mais disso, eu entendi que se a gente fizer um caixinha de 6 meses e deixa ele quietinho lá, eu tenho 6 meses que eu estou tranquilo. Só que nos 6 meses eu acabo trabalhando e vai entrando. Então, você me pergunta do dinheiro agora, eu nunca me preocupei com isso. Era um jovem de 20 e poucos anos, ganhava bem pelo que eu fazia, me divertia a beça estando lá no palco. Minha vida sempre foi uma vida simples, de gastos simples, e a vida começou a tocar. E eu falei, putz, isso é legal. E é mágico, cara. Fazer algo que gosta, cara, o dinheiro vem. Putz, ele vem, porque você não faz esforço por isso. Bom, e é isso. E aí, durante um tempo, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou parar de fazer palestras customizadas, vou fazer a minha. E aí eu comecei a vender, né, as minhas palestras. Então eu tinha meu tema de mudança, o tema de liderança, raso pra cacete. Hoje eu vejo aquilo, me dá um desespero, Lu. Putz, sabe, me dá vergonha alheia de mim mesmo. Mas alheia então, né? Não, é alheia porque era daquele Rafael, né? Era aquele lá, né? Então, mas eu fazia, entendeu? E assim foi indo, até um dia que eu falei, cara, deixa eu estudar, vai. Já que eu quero falar de comportamento humano, né? Já que eu quero falar de deixa eu estudar. Isso já era
2009, 2010, eu falei, deixa eu estudar. A hipnose entrou em 2009. Você perguntou agora, né? Em 2007 eu fiz um curso aqui em São Paulo. De hipnose? De hipnose, Por quê? Por que não astrologia, zen budismo, yoga? Por que hipnose? Lá para 2006 eu tava meio deprê. Como meu pai tinha morrido em 2004, eu ainda tava num processo de luto. E eu tava assim, rato de curso. Tudo que curso que tinha de auto, qualquer coisa, eu fazia. Sabe? Tudo que era sobre, sei lá, autoconhecimento, automotivação, eu fazia. Eu acho que eu não tinha digerido ainda a morte do meu pai. E uma amiga ou um contratante falou, Rafa, vai ter um curso agora de PNL, alguma coisa assim. Você não quer fazer? Programação neurolinguística. Eu falei, que faço. Que ano era isso? Isso é 2007, 2006 mais ou menos. Já tinha passado a moda maluca, mas ainda estava no... Tava no target. Foi mais ou menos aí, viu? A modinha começou aí pro 2005, 2006. Eu falei, vou fazer. Eu falei, não tem o que perder. E nesse curso que eu fiz de PNL, o professor, né, ele fazia uma demonstração de hipnose. 2007 foi isso. E, cara, eu saí de lá louco, Lu, porque eu falava... O que eu via na televisão, que eu achava que era mentira, que era combinado, que era tudo farsa, eu via acontecendo do meu lado com uma pessoa que eu conheço. E aquele bichinho me pegou, da hipnose. Eu falei, putz, isso é maravilhoso, eu quero estudar. Aí eu comecei a fazer cursos. Fiz um curso aqui em São Paulo. E logo saindo desse treinamento, eu já fui estudar a PNL. Fui para fora, fiz curso fora do Brasil. Tinha pouca coisa aqui. E eu me apaixonei. E é muito louco, cara, a minha vida, porque, como você viu, eu vou agregando, né? A mágica agrega no professor, que agrega no engenheiro. Quando eu comecei a estudar hipnose, eu falei, cara, isso é muito legal para falar sobre a mente humana, para falar sobre como que nós nos boicotamos, para falar dos filtros que colocam na gente, mas mostrando isso na prática. Eu falei, putz, se eu chegasse numa empresa que eu faço minhas palestras, eu já falei sobre cérebro, mente, tudo aquilo, e demonstrar tudo isso, vai ser espetacular, cara, porque eu vou trazer um lúdico visível e palpável. Essa que foi a ideia de trazer a hipnose dentro das palestras. Deixei a mágica um pouquinho de lado, para não virar uma salada de frutas. E no ano de 2009, eu que estava já bem, como posso dizer, trabalhando bem como palestrante, já não fazia nada de engenharia, já estava deixando aquelas aulas, que para mim virou mais uma bengalinha, sabe? Eu falei, putz, eu vou peitar ser palestrante, só que, de novo, eu não quero brigar com o Luciano e os outros palestrantes, né? Eu quero fazer algo que realmente seja meu e diferente dos outros. E aí eu começo a trabalhar com palestras autorais, com meus temas, com as minhas ideias e usando hipnose junto. No ano de 2009, onde eu falo, vou estudar psicologia. Quero aprender de jeito isso. Vou aprender. Quero ser um palestrante com a bagagem, quero ser um hipnólogo com Você foi fazer um curso, foi aprender por conta própria? O que é que você fez? Psicologia, eu fui fazer faculdade de psicologia. Você cursou a faculdade todinha, tirou um diploma? Começo a fazer o processo seletivo, entrei na faculdade em 2009. Em 2010, entrei na faculdade em 2010, finalzinho de 2010, pode ser. E aí eu todo pimpão lá, né, feliz da vida, minha casa, minha mãe, minha irmã, eu que bancava com o maior orgulho, palestrante, eu me considerava já um palestrante de sucesso, porque eu tinha meus clientes, eu gostava do que fazia. Eu acho que sucesso é a gente ser feliz com o que a gente faz, sabe? E aí, cara, vem a bomba, explode, cara. 17 de setembro de 2011... um maluco toma uma garrafa de cerveja, pega o carro e minha mãe e minha irmã são atropeladas. Dia 17 de setembro eu perdi minha mãe e minha irmã aqui no shopping Vila Lobos. Elas estavam saindo do shopping, veio esse cara, alta velocidade, embriagado, ele invade a calçada, né, que hoje tem um guarda-reio,
e ele atropela minha mãe e minha irmã, e as duas morrem no local. E aí minha vida abre um rombo, né? Porque meu pai tinha ido embora em 2004. Há um mês de perder minha mãe e minha irmã, a minha avó, por parte de pai, morreu, faleceu, por causas naturais. E 17 de setembro, minha vida explode, porque aí eu não sabia mais o que fazer. Abri um buraco. Minha mãe, minha irmã, minha casa grande, eu olho para tudo aquilo e falo, e aí, cara? Pois é, cara, eu sei dessa história e nesse momento eu não sei o que dizer, né? Porque a gente tá construindo tudo e de repente vem uma dessa do destino Cara, que porrada. Eu não quero nem imaginar o que pode ser isso, eu não posso nem imaginar o que aconteceu com você, não quero nem explorar esse assunto, porque para mim é um pouco demais, mas eu quero explorar no seguinte sentido. Quanto tempo leva para... Eu não vou dizer voltar à vida normal, porque ela nunca mais vai ser normal. Quanto tempo leva para você retomar as rédeas da tua vida, cara, de falar, muito bem, tem que trabalhar, vou fazer acontecer, você... Quanto tempo leva para depois de uma porrada desse tamanho, cara? Lembra? Eu não falei voltar ao normal, que eu acho que você nunca mais vai voltar ao normal. Quanto tempo leva para você retomar a rédea e falar, a vida segue? Pois é, viu? Eu não sei te respondê-lo, eu não sei te responder, porque eu convivi com muita gente, né, que passou pelo mesmo que eu, justamente pela forma que aconteceu, né? Quando acontece isso em 2011, eu acabei me juntando a outras pessoas que também perderam parentes por conta da bebida e a direção. A gente fundou um movimento chamado Movimento Não Foi Acidente, que a grande briga era conscientizar as pessoas que bebida não combina com direção, e a segunda grande briga era mudar alguma lei, sim, sabe, que punisse realmente, para que as pessoas, pelo menos por medo, né, pararem de beber. Aí eu entrei numa paranoia, né? Durante um ano quase, eu ia em programas de televisão para falar sobre isso, eu ia em programas de rádio, olha, pelas minhas contas, eu acho que eu dei mais de 60, 70 entrevistas durante esse ano. E eu estava me iludindo, porque de um lado eu estava pensando que estava fazendo bem para alguém. Por outro lado, eu comecei a entender que as mídias estavam explorando o meu sofrimento, que eles queriam que eu chorasse e tudo mais, né? Que dava ibope aquilo lá. Então, para mim, foi um misto de coisas. Eu convivia com gente que tinha perdido pais, filhos, muitas reuniões que eu fazia com essas pessoas para a gente pensar na lei. Então, cara, nesse ano, eu acho que foi um dos anos mais terríveis da minha vida, porque era um misto de o que eu mereço, quem sou eu, por que eu ainda tô, o que eu estou fazendo aqui, já que as pessoas... Por que comigo? Por que comigo? E aí, do outro lado, eu via nossos queridos governantes não fazendo nada, a gente brigava, ia para Brasília e tentava, e nada era feito. Eu vi coisas terríveis, como, por exemplo, a Bandeirantes falar isso eu tenho gravado, né, no ar. Rafael, estamos com você. O próprio Boechat falou isso em rede nacional. Estamos com a campanha Não Foi Acidente. A partir de hoje, a nossa torre vai ficar vermelha e apenas no dia em que as leis mudarem, leis relacionadas a bebida e trânsito mudarem, nós vamos mudar a cor dela de volta para verde ou azul, alguma coisa assim. Então, olha só, o Boechat falando isso em rede nacional, trazendo o nosso movimento. O movimento hoje ele está com mais de, para você ter uma ideia, mais de 1.200.000 pessoas na nossa página no Facebook. É um movimento grande, o Brasil inteiro, teve gente do Brasil todo que se agarrou ao movimento, né? Criamos site, quase a ONG foi criada, mas existem muita gente até hoje brigando por isso. E depois de 2 semanas, a Bandeirantes falava sobre isso o tempo todo, o CQC fez matéria com a gente, só que depois de 2 semanas eles pararam de falar sobre isso. Mas assim, foi nítido, a antena deles voltou à cor normal
e eles não deram absolutamente nenhuma satisfação. Então a gente começou a entender também o poder que tem as empresas, indústrias do álcool no Brasil. Então minha vida virou uma loucura, Lu. Eu não podia sair com os amigos. Se tivesse um amigo meu bebendo e depois ia pegar o carro, eu já ficava puto, eu já brigava com eles, eu já não queria ir mais. Nesse momento eu namorava, né? A minha namorada veio para casa. Imagina, do dia para noite eu não tenho mais família, então ela veio morar em casa. Ela foi super guerreira, porque ela largou tudo que ela tinha para morar comigo. Hoje nós somos casados, a gente vive juntos até hoje. E eu não queria sair com ninguém, eu não queria absolutamente viver, porque para mim nada daquilo fazia sentido, né? O pouquinho que eu tinha de calma era quando eu estava com ela em casa. Mas as palestras não faziam sentido, o meu trabalho formal não fazia sentido, o futuro para mim não fazia sentido. Como é que você sobe no palco com um mood desse, cara, para motivar uma plateia desse jeito? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Aconteceu comigo. Eu fui... É só um exemplo de como é que essas coisas influenciam, né? Eu fui, nas vésperas de uma palestra no Rio Grande do Sul, eu fui assaltado aqui em São Paulo. Uma loucura. O carro na Marginal de Pinheiros, um puta congestionamento. Eu tô com o meu carro parado lá e escuto um barulhinho do lado. Eu olho, tem um motoqueiro parado lá com um revólver apontado para mim. Baixa e passa tudo aí. Eu tive que dar o laptop para ele, celular e tudo mais. E o cara me roubou ali na frente de todo mundo, né? E aí o cara sai embora, vai correndo, eu estacionei o carro, aquela sem celular, sem nada, aquele desespero, e no dia seguinte eu tinha uma palestra em Porto Alegre. Eu fiz aquela palestra com o motoqueiro do meu lado apontando a arma para mim o tempo todo. A palestra inteirinha eu tinha aquele cara do meu lado apontando uma arma para mim. E na minha cabeça, parecia que era outro cara falando, né? Era eu interagindo com aquele cara e tinha um cara no palco falando com a plateia. Quer dizer, e eu tinha que motivar a turma e que tá feliz e contar piada, etc e tal. Mas eu tava absolutamente no outro lugar, né? Eu comparado com você, isso aqui é uma bobagem, né? Mas mostra como a gente não consegue... É difícil dissociar essas coisas, né? Como é que faz? Mais difícil do que isso foi em relação ao conteúdo da minha palestra. Porque eu sempre falei sobre mudança de percepção. Eu sempre falei. Eu era catedrático quando o assunto era: nós não temos problemas. O que nós temos, o nosso problema é o jeito que a gente percebe o problema. Então imagina, eu falava sobre isso. Independente do que seja um problema para você, se você mudar o jeito que você olha para ele, é o ver cheio, o ver meio cheio, o ver meio vazio, é para tudo. Então isso era um tema da minha palestra, falar sobre mudança de percepção. Que quando a gente mudava o jeito de ver, nós mudávamos a nossa vida. Aí eu te pergunto, como é que eu vou falar isso? Um lado da minha cabeça falava assim: Rafa, mudança de percepção, é só mudar o jeito que você percebe. Do outro lado, falando assim: cara, tua família morreu. Como é que você vai mudar essa percepção para voltar a ser feliz? Então, muito pior do que subir ao palco, porque depois de, 2004, 7 anos fazendo palestra, como você disse, a gente sobe no palco e a gente faz o nosso trabalho, né? A gente tem que entregar o resultado. O cliente, eu vou subir, eu vou fazer. Mas pior do que isso, era um conflito interno. Você estava questionando uma verdade, né? Cara. O que era a tua verdade estava sendo questionado naquele momento. Como é que não é bem assim, né? Como é que eu vou falar para os outros? Cara, mude o jeito de você olhar, que tudo muda. E eu não conseguia mudar o jeito de olhar. E assim, por mais incrível que pareça, foi essa dualidade que me fez, não vou falar eximir, mas superar esse luto, né? Porque foi justamente no dia que eu mudei a minha percepção sobre as mortes da minha família inteira, é que minha vida voltou a ser como era. Eu tenho a minha crença. Então Isso é uma pergunta que eu ia fazer você. Em algum momento houve uma questão, eu não vou falar religiosa, eu vou falar espiritual envolvida no processo? Alguém te ajudou nisso? Você buscou apoio de alguma forma nisso? Foram as minhas palavras falando comigo, né? Cara, muda a percepção, muda a percepção. A minha mulher sempre me deu esse suporte, mas foi o dia que eu falei: peraí, um dia eu vou embora também, eu não estou aqui para sempre. Não sei se vai ser daqui a 5, 10, 50, 100 anos, né? Um dia eu vou embora também. E nesse dia que eu for, eu acredito, pela minha crença, eu vou estar com elas de novo. Eu vou estar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã.
Então, a partir desse dia, ao invés de chorar de manhã, eu agradecia. Eu falava assim, Deus, muito obrigado pela família que você me deu, obrigado por essas pessoas e cuide bem deles, porque um dia eu vou estar junto. Então eu comecei a martelar isso, e eu comecei a me forçar a mudar o jeito de olhar. Porque não dá para voltar para trás. Já foi. Vamos elaborar um pouco mais esse momento aí, porque você, para pensar assim, tem que ter uma crença. Tá? Se você é um cara assim, eu sou ateu, não acredito em porra nenhuma, essa tua postura não serve. Porque o ateu não acredita que vai estar com ninguém, que não vai ter nada, que não vai voltar, etc e tal. Morreu, acabou, encerrou. Entendeu? Então, para pensar como você pensou, tem que haver uma crença colocada aí. E eu não quero misturar isso com religião, tá? Não me importa se é católico ou muçulmano, não interessa. Me interessa que há uma crença de que você lá na frente vai se encontrar e você pode olhar para alguém e falar muito obrigado, Deus. Quer dizer, há uma crença, não me interessa como é que você desenha isso aí, mas há uma crença de que há um porvir ali, né? E só quero fazer uma reflexão aqui, não é pra gente, eu não vou te perguntar nada aqui, eu só quero fazer uma reflexão que é um negócio que é muito caro para mim, que quanto mais eu amadureço, mais isso fica claro para mim, né? Quer dizer, a gente está vendo uma sociedade hoje em dia que questiona demais a questão da religião, a questão da espiritualidade, e tem muita gente batendo nesse ponto todo. E aí você vem e me conta uma história dessa, né? E me fala uma coisa dessa aí. Quer dizer, eu estou aqui conversando com o Rafa. O Rafa é um cara que hoje em dia muda a vida de um monte de gente, faz as palestras dele, conhece um monte de gente, dá emprego para um monte de gente. Você está aí produzindo, criando coisas, fazendo coisas positivas e consegue fazer isso a partir do momento em que você muda aquele mindset teu baseado numa crença que você tem. Quer dizer, só esse momento já mostra para mim que é totalmente válido você acreditar em alguma coisa, entendeu? Dizer que nada existe, que nada interessa e que você por acreditar é um idiota, como eu estou ouvindo aí de montão, é uma tremenda de uma bobagem, porque, cara, independente de existir ou não existir aquilo que você acredita, olha o que essa crença fez com você. Mas sabe que eu tive uma resposta que preencheu o que você acabou de dizer com um amigo. Ele é ateu, mas aqueles ateus que dos bons, saca? Que discute com você. Que quando o avião for cair, ele não vai falar, meu Deus, me ajuda, ele não vai falar isso. Não. Bom, primeiro que ele é cético, mas pra ele acreditar em alguma coisa, ele tem que ler 30 livros, tá? Hiper ateu, grande amigo meu. E ele é um cara super, mas super feliz do bem. E ele fala assim, uma vez eu falei sobre a morte com ele falou assim, cara, quando aconteceu comigo, com a minha família, eu penso assim, um dia vai acabar para mim também. E se eu sofrer até esse dia, eu vou estar jogando fora essa vida que me sobrou. Então é interessante que quando eu converso com uns ateus, eu vejo que não é questão da crença ou não em Deus, mas a questão da crença pela crença. Pelo tempo que me resta. O que eu farei do tempo que me resta? Então eu entendi, Lu, que o sofrimento independe se ele crê ou não crê em algo superior, mas como que ele processa essa lógica na mente dele. Esse é o ponto que eu quero colocar, quer dizer, tá tudo aí dentro da tua mente, entendeu? Tá tudo aí dentro, né? No teu caso, o fato de haver a crença te trouxe esse alívio que fez você retomar a tua vida e voltar a fazer ou não. No caso dele, que é um ateu, é a crença em que, cara, se eu não me recompor e não aproveitar, eu vou transformar o resto do meu tempo que me resta no inferno. Quer dizer, é aí dentro da cabeça. E aquela história que você estava falando lá atrás do mude a tua percepção, que você muda o mundo onde você vive, é absolutamente válida. Pois é. É assim que ela funciona. Quando eu levo isso para igreja, não, para palestra, eu não levo, eu conto essa história normalmente sem fundo musical, sem dramatizar, saca? Eu conto um pouquinho e eu falo, eu não tô aqui interessado na tua crença, sabe? Independente qual que ela é. Mudar a percepção é mudar o jeito que você olha para as coisas e você muda a sua realidade. Então você acredita em Deus, você acredita em sei lá, em espíritos, ou como diz meu amigo Ben Ludmer, se você acredita nesse duende que está aqui com a gente aqui do lado, não importa, né? Mas é o jeito que você cria essa lógica. É como se nós tivéssemos um computadorzinho e a gente faz a programação dele nesse momento. E isso é importante para mim porque a tua crença vai impactar em mim aqui. E esse é o grande lance que o pessoal tá colocando. Cara, então não vamos discutir se Deus existe ou não, isso não importa, cara. Me importa o seguinte, o que a crença nele faz com você e que você vai acabar refletindo em mim, né? Então você pode entrar aqui com
por causa de uma crença, envolto em explosivos e explodir o estúdio inteirinho, porque você tem uma crença. Você pode ir para a África sem um tostão no bolso para salvar a vida de quem está pior do que você lá. Você pode criar um movimento que vai aliviar o sofrimento de todo mundo que perdeu, etc. e tal. Você pode se dedicar a educar as pessoas sobre uma série de coisas baseado naquela crença. Por isso que é tão fundamental e é importante a gente discutir, cara. Sabe que se é Deus, se é Maomé, sabe que bobagem. A questão toda é como é que a importância que essa coisa espiritual ela tem em fazer com que você tome decisões na tua vida acreditando no A, B, C ou D. Isso se transforma em atos que vão... Claro. É o que você faz com isso, né? É o seu ato que no final das contas vai importar, né? Sim. Quanto tempo levou para você retomar a tua vida, cara? Lu, quando eu entendo isso, né? Quando eu mudo essa chavinha, ficou mais ameno, né? Quanto tempo levou para mudar a chave? Sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Eu já conseguia, sei lá, compreender um pouquinho mais, digamos assim, né? Até hoje dá aquele aperto no coração, é o momento de parar e de novo falar aquele meu mantra, né? Que um dia eu vou estar junto. Eu vejo que depende de pessoa para pessoa, mas é muito nosso essa virar a chave do que do outro, sabe? Esperar que venha de alguém. Eu sempre quis pegar as coisas com minhas próprias mãos, né? Quando eu falo de ser protagonista, não é só no âmbito corporativo, né? É o tempo todo, né? Protagonismo para mim é você entender que está sofrendo, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Se é procurar ajuda em outro ou buscar em si mesmo. Eu acho que é o tempo todo trazer para si, né, as rédeas da vida. Eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, lá para 2013, 2014 eu já estava mais... Eu chorei em algumas palestras, é normal, né? Quando eu contava isso vinha a emoção e a vida segue. Hoje eu gosto de pensar nela, sabe? Quando a gente no palco, eu olho lá para cima e falo, putz, vocês estão comigo aqui, sabe? Vamos junto, vai ser incrível hoje. É usar o sofrimento para te pôr para frente, né? E não para ficar buscando culpados. O mais difícil para mim até hoje, que eu acho que para mim foi a maior superação, foi perdoar o cara que atropelou e matou elas. Então, cara, deixa eu ver se eu consigo. É difícil falar a respeito disso com você, porque eu não consigo me colocar no teu sapato, eu nunca vivi isso, espero por Deus também jamais viver uma coisa assim. E pra mim fica muito complicado, que isso pra mim é uma coisa imperdoável, cara, é imperdoável. Mas eu já ouvi de muita gente que perdoou, que o perdoar é um ato de libertação, né? Você meio que se liberta ao perdoar, né? O que aconteceu com esse cara, cara? O cara foi preso, não foi? Tá aí vivendo a vida dele na boa? Você encontrou com ele? Não, ele nunca veio procurar a gente, nem a família. Ele não teve uma carta, não teve uma ligação. Ele ficou preso, se eu não me engano, por 1 semana, alguma coisa assim, ou menos, e saiu. Então não ficou preso como deveria, né? Não pagou por isso. É um cara que está vivendo e dizem alguns ainda que já o viram tomando umas por aí. Esse processo continua na justiça ou não? Continua, não aconteceu nada até hoje, já são 7 anos, né? Já. E vai para o 7º ano agora. E nada aconteceu. A importância do perdoá-lo foi por conta do que estava fazendo comigo, né? Porque o tempo todo que eu fechava os olhos e me lembrava que ele estava vivo ainda, vinha a vontade de fazer alguma coisa, vinha a vontade de, sei lá, ir encontrar o cara. Então o perdão é muito mais em relação a mim mesmo, sabe? De tirá-los das minhas costas, do que falar, não, parabéns, eu assino embaixo. Não é isso, né? Perdoar não é você ser complacente com o que aconteceu, não é você dar razão para o outro, né? Perdoar é tirar dos seus ombros o peso e dizer, agora está na mão da justiça, eu vou fazer o que tiver que ser feito para que ele pague por isso, mas minhas noites de sono não são mais incomodadas por conta dele. Eu prefiro usar esse tempo para pensar nos bons momentos que eu tive com eles. E quando alguém chega para você e fala, Rafael, que seja trouxa, você tem que se vingar, etc e tal, essas pessoas estão pregando que você faça com que os dias que te restem sejam dias de ódio e de amargor e de tortura, de imaginar
quão mal eu posso causar a esse cara para me vingar do mal que ele causou a mim, e talvez viver uma vida assim não vale a pena. De novo, não é uma questão de ser bonzinho, de ser... Eu acho que é uma questão de autossobrevivência, né? Acho que se você tentasse fazer alguma coisa com o cara, quem ia dançar era você. Você ia se ferrar e ia acabar sobrando para o teu lado e tudo mais, e eu não sei se isso vale a pena, cara. Além do que você querer puni-lo e acabar sendo punindo junto, porque aí você se iguala a ele, né? Então é como se você estivesse fazendo a mesma coisa que o outro fez. Eu, hoje, ninguém falou isso até hoje, né? Na verdade, o que eu tenho que fazer é me livrar de vizinhos que vêm chorar na minha porta, né? Nossa, minha casa virou um templo durante quase um ano. Os vizinhos vinham chorar, né? Eu tinha que me livrar dessas pessoas. A dor deles, trazer para você a dor deles, né? Quando vinha chorar, eu já, dá licença, eu tinha que fugir, porque... Senão eu vou na vibe, saca? Como eu falo, né? O que é hipnose, que eu estudo já desde 2007? É simplesmente você mudar o seu padrão mental. Ponto. É isso. Então, se eu surfar na vibe deles, eu acabo caindo junto. Sim. Então, para a gente elevar o nosso nível mental, né? É uma constante... É uma constante luta, uma constante briga. Porque você abre o jornal de manhã, você vê 2, 3 notícias, você ouve aquele cara que ele é mais negativo. Cara, você tá na vibe que a gente tá em crise, que tá tudo ruim e assim por diante, né? Bom, não é negar a realidade. Você não está pregando negar a realidade, você está pregando falando assim, bom, o que eu faço com essa realidade? E o que eu tenho batido nas palestras, tem gente que não gosta também, que eu falo o seguinte, fala, bicho, o mundo é assim, cara. O mundo é injusto, é desigual, ele funciona desse jeito e conforme-se com ele ser assim. Agora, desculpa, deixa eu retomar esse negócio, vou ter que refazer esse pedaço aqui. O mundo é injusto, o mundo é desigual, o mundo é um horror, você precisa aceitar que o mundo é assim. Você só não pode se conformar com que ele seja assim. Então qual é a diferença? Muito bem, eu sei que ele funciona assim, eu sei que vai ter um mendigo na rua e vai ter um mendigo pro resto da vida na rua. Nunca vai mudar isso aí, porque o desenho do mundo é assim. O que eu posso fazer? Eu não posso me conformar com isso, né? E eu preciso fazer alguma coisa a respeito que esteja ao meu alcance. Que não é pegar uma arma e ir pra rua fazer uma revolução e quebrar tudo que tá aí. É tomar as providências para resolver o que tiver em volta. O que está no meu alcance, cara? Como é que eu posso contribuir de alguma forma? Eu, Luciano, escolhi fazer isso que eu estou fazendo aqui. Contar a tua história, contar para pessoas. Talvez alguém que está passando o que você passou, ouviu isso aqui agora, vai ter algum tipo de inspiração pelas suas palavras, e para mim isso é a contribuição que eu posso dar, né? A contribuição com o material que eu faço, etc. e tal. Então eu encontrei um jeito de fazer, porque eu não me conformo com isso tudo. Agora eu não sou idiota a ponto de vamos às armas, vamos destruir, queremos um mundo igual, não vai ter nunca, cara, né? Então aceite que o mundo é assim, mas não se conforme que ele é assim e faça alguma coisa a respeito, né? Cara, é jogo duro, bicho. É, dureza. Muito bem, como é que estamos hoje? Putz, hoje eu tô feliz demais, Lu, com um monte de projeto. Eu comecei um canal na internet para falar sobre hipnose faz 2 anos, né, que é o canal O Hipnólogo, porque mesmo continuando com as palestras, né, a arte sempre está comigo, sempre está do meu lado. O canal ele está com quase 500 mil de pessoas. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você legal. Aqui, que tem muita gente que está ouvindo e quer perguntar. Vai. Que é um assunto... Meu, aquele tudo não é armação, né? Gente, olha, eu já participei de palestras, eu já vi a palestra acontecendo, já estava lá presente, eu vi aquilo tudo acontecer, já vi em outras ocasiões, mas vi, e com o Rafa o negócio é diferente, porque a gente é amigo, cara, a gente tá lá, nós estamos juntos, a gente conversa junto, ele nunca abre para ninguém as minudências do que ele faz lá, o trabalho dele tem uma hora de mistério ali, que eu acho que faz parte dele, faz muito bem ser assim, mas eu vi gente da plateia reagindo, eu vi aquelas coisas acontecendo com gente ali, que eu falei, cara, ele não conversou com essa pessoa lá fora, eu tava com ela até agora há pouco, né? E acontece uns trecos estranhos ali, mas fica sempre aquela história de isso tudo é uma puta de uma armação. Porque na minha cabeça é aquilo que eu vi na televisão. É o Silvio Santos sentado e você do lado dele, aí patrão. E você sacaneia o Silvio Santos, ele imita a galinha, aquela história toda. Isso é pra dar ibope, é uma puta armação. É ou não é armação, cara?
Putz, Lu, pois é, olha, hoje, vamos dizer que desde 2009, 2010, quando eu comecei a colocar hipnose nas palestras, são 7 anos já, né? Uhum. O que eu faço é, como você, eu vou até a empresa que contrata a gente, eu faço a minha palestra, e no meio da palestra eu falo, vou explicar agora de uma forma lúdica, né? A gente falou sobre mente, sobre cérebro, sobre mudança de comportamento, mudança de atitude, vamos mostrar como que nossa mente é capaz de coisas que a gente não imagina. Só que eu vou mostrar isso de uma forma diferente, vou mostrar com hipnose. Então hoje, né, hoje em dia nas palestras eu faço isso. Eu não vou com uma equipe comigo, eu não levo 12 pessoas para serem hipnotizadas, né? Eu chego em empresas quadradas, empresas menos quadradas, e eu faço um número de hipnotismo. Não apenas para o pessoal dar risada, para brincar, não, mas é para mostrar, cara, que como nós podemos realmente mudar nossa percepção e como que nosso corpo ele aceita e ele reage a isso. Então, ver uma pessoa ali no palco fazendo ou não conseguindo fazer algo que ela faz normalmente, coloca em xeque também algumas verdades que a gente tem. Então, o lance da palestra é isso. E aí você pergunta, é combinado? Não dá para ser combinado, né? Imagina a Nakata, né? Que é uma das nossos patrocinadores. Imagina, eles me contratam, eu vou lá e falo, olha, só que eu preciso combinar com 10 pessoas antes. Eu acho que eu seria queimado em menos de 2 palestras. Então não é combinado. Isso também, claro, não tira a possibilidade de algum hipnólogo antiético combinar com pessoas. Falando por mim, né? Nada é combinado. A hipnose é nada mais, nada menos do que você rebaixar algo que nós chamamos de faculdade crítica. Você vai gostar disso, hein? Da nossa mente consciente. Todos nós temos uma faculdade crítica. Se eu falo para você que minha camisa é vermelha, agora você olha e fala não. Se eu falo para você que eu sou uma mulher, você vai falar não. Se eu falar sobre religião, sobre aborto, sobre time de futebol, talvez você diga não. E essa mensagem nem entra, tá? No seu que a gente chama de subconsciente. Quando a gente rebaixa essa faculdade crítica, tudo vira verdade. Então, se eu hipnotizo uma pessoa e tem técnicas para isso, a faculdade crítica dela é rebaixada. Nesse momento, o que eu digo para ela vira verdade absoluta. Então, eu falo, por exemplo, para a pessoa esquecer o próprio nome, uma pessoa que é palmeirense vira corintiana, vira São Paulina. E enxerga o outro nu. Enxerga o outro nu na frente. E tem uma coisa engraçadíssima que eu faço na palestra. Sempre ético, né? Nada para tirar sarro da pessoa. Não envergonhar a pessoa. Nada. Constranger ninguém, né? Eu faço isso em ambiente corporativo já, então não tem por que fazer isso. Mesmo que fossem meus amigos, eu quero que as pessoas falem bem de mim, né? E não o contrário. Então eu digo que a cadeira deles tem cola. Eu falo, pessoal, eu tenho aqui na minha mão R$1.000 e eu levo 10 notas de 100 para ficar mais divertido ainda. Eu falo, quem ficar de pé ganha os R$1.000. Cara, você vê diretor de empresa, gerente, o pessoal que trabalha nas empresas tentando levantar e não levanta. Então, o que parece armação, na verdade é faculdade crítica rebaixada, uma ideia que veio externo, isso é internalizado, e a partir do momento que o subconsciente compreende isso como verdade, a pessoa não faz. Então, mas existem pessoas que são sugestionáveis e outras que não são sugestionáveis. E pelo que eu vi, um momento crucial da tua palestra é aquele momento que você faz o primeiro exercício daquele de prender os dedos e você, numa plateia de 100 pessoas, encontra 12 cujos dedos não desprendem e os outros 88 os dedos desprendeu. E aqueles que não desprenderam o dedo são os sugestionáveis que você chamou para o palco e aí você... Lu, com todo respeito a você, que é o dono do programa, 100% das pessoas são susceptíveis à hipnose. É mesmo? Vou te explicar por quê. A hipnose também, além da apresentação como eu faço em palco, ela pode ser usada num ambiente terapêutico. Então, mas aí o que eu quero... Por que eu estou falando isso para você? Eu vou chegar no Não, então, por que eu estou falando para você? Eu entendo que se eu tiver eu e você num ambiente terapêutico sentado aqui, cara, você vai fazer eu virar a Marlene Dietrich aqui e eu vou virar, porque nós dois estamos num ambiente controlado, tá? Isso. Cara, em 10 minutos, num palco, com 100 caras olhando, com barulho e pá, é complicado, né? Até você falar concentre-se numa coisa é muito complicado, né? Por isso que eu olho aquilo e falo, como é que é possível fazer uma coisa dessa nesse ambiente incontrolável, né? Bom, em alguns cursos que eu hoje ministro sobre hipnose, bem técnico sobre hipnose, tem gente no curso, são 2 dias,
que não são hipnotizados, mas nem a pau. Muita gente falando, gente olhando, mas quando o ambiente é terapêutico, Sim. e aí, cara, vai embora, né? Então, o que significa isso? Que todo mundo pode ser hipnotizado, Segundo, todos somos susceptíveis à influência externa. Se não fôssemos, não falaríamos nosso idioma, não pensaríamos como a gente pensa. Então todo mundo já foi influenciado algum dia pela religião, ou pelos pais, ou pela sociedade. E hipnose não é nada mais, nada menos do que uma forma de influência. Só que no palco, você já matou aqui, você já fez a pergunta e já respondeu. Putz, o meu diretor está olhando, tem muita gente aqui, tem barulho. Então não tem como, seria impossível eu hipnotizar 100% de uma plateia de 500 pessoas. Segundo, eu tenho pouco tempo. Então a minha palestra inteira não é sobre hipnose, né? A minha palestra tem 1h30 normalmente. Eu faço 1 hora falando, palestrando, e 30 minutos de hipnose. Então nesses 30 minutos é muito rápido, porque eu tenho que explicar o que é hipnose, eu tenho que fazer a indução. Aí eu faço uma seleção. Então, como você falou, né? Gruda a mão, eu seleciono algumas pessoas e aí com essas pessoas eu faço. Quer dizer, não é que a pessoa não é susceptível, é que naquele momento essas estão mais susceptíveis do que a outra. Entendi. Pô, mas é muito interessante, cara. Eu fico torcendo pro meu dedo prender e não prende, porra. Grande figura. Vamos lá. Estamos chegando aqui no nosso... já deu aqui o nosso timing aqui. Rafa, quem quiser te encontrar, quem quiser fazer o curso, entrar no teu canal do YouTube, contratar para palestra, vai lá, manda o jabá aí. Como é que funciona? Tá bom. Bom, vou dar meu site, que lá é um portal que tem todas as informações. É só você entrar em www.rafaelbaltresca.com.br. Dali tem um caminho para todo esse lado. Lá você tem algum livro? Fez algum livro? Eu tenho um livro terminando aí no computador, né? Quase para ser editado. Eu tenho alguns CDs. Tem um podcast. Tem um podcast. Como é que é o nome do podcast? É o Balcast. Balcast, B-A-L-Cast. Balcast, isso. Tá? Tem um monte de coisa de mágica minha na internet também, que até hoje me chamam para fazer apresentações em congressos de mágica. Que você adora, né, cara? Você adora, né? Eu gosto, mas tem um monte de coisa aí pela internet. Legal. Muito bem, cara. Eu acho que foi um papo interessante, cara. Legal. É bom ver, conhecer a história e saber dessas coisas. A gente tem a oportunidade de estar sempre junto. Nós estamos fazendo parte de um grupo aí que vira e mexe, está fazendo eventos e se encontrando e fazendo as coisas juntas lá. É interessante porque cada um de nós tem uma personalidade, tem um tipo de apresentação. O que o Rafa faz não tem nada a ver com aquilo que eu faço, e é fascinante estar os dois no palco e de repente sair um, entra o outro, e a cabeça das pessoas fica a milhão. Pô, saiu um cara com uma reflexão importante sobre política e sociedade, agora entrou um cara que vem falar de como é que a minha cabeça é feita. No final das contas, cara, tudo aquilo se junta e forma uma coisa adiante, que é aquela história de que você pode mudar a tua realidade se você tiver aquilo que você falou, a chavinha para mudar essa percepção, que eu chamo do mindset, que é o que está na moda, é tão bonito falar, né? E acho que, no fundo, meu trabalho tem sido parecido com o seu. Eu só não hipnotizo as pessoas. Agora, a ideia é fazer as bichos mudarem o comportamento. Como eu estava te falando hoje no nosso almoço, né? Eu estava vendo um curso de neurociência da Carla Tiepo, super curso, e estudando online com ela um pouquinho por dia. E, cara, a gente entende um pouco mais, né, da nossa mente, e a gente vê qual a potencialidade que a gente tem, né, cara? Tantas conexões, tantas coisas acontecendo agora nessa máquina. E nós palestrantes, a gente tenta dar um chacoalhão para a pessoa sair de lá falando, putz, cara, eu posso também, né? Eu acho que se a gente impactou uma pessoa hoje nesse nosso podcast, cara, já estou feliz. E não é motivação barata isso. Pelo contrário, cara, isso aí quando o Rafa vai lá ou quando eu vou lá, eu estou contando a minha história, você está contando a tua história. E tá contando. E o Leadercast faz isso. Eu conto histórias de pessoas que olharam e falaram, cara, eu vou dar um jeito de chegar lá. Como é que eu vou chegar? Eu não sei. Uma coisa que eu sei que eu não vou fazer é ficar sentado aqui esperando que aconteça o que me deem de presente, né? Alguns têm uns obstáculos no meio do caminho, como esses seus, que são gigantescos, mas que a gente aprende que de um jeito ou de outro você pode passar por lá. Meu amigo, obrigado pela visita. Valeu, obrigado. Venha mais vezes, estamos aí. E, cara, é muito bom você ter um amigo, viu? Pô, cara, muito obrigado. Eu que sou fã já do Leadercast, você sabe disso. Eu sou um dos que ouço e já escrevo pro Lu, cacete, muito bom, cara, parabéns e tal. E aí quando você me convidou pra vir pra cá, eu pulei de alegria, contei pra todo mundo. E é um prazer ser seu amigo também. Muito obrigado
pela generosidade que você tem. Vamos lá. Um abraço. Tchau. Que papo, hein? Essa foi a minha conversa então com o Luciano Pires. E você encontra um monte de coisa dele no site www.portalcafebrasil.com.br. Para você encontrar mais ideias e mais coisas aqui do meu canal, você entra em rafaelbaltresca.com.br ou diretamente em www.balcast.com.br. Bom, eu adorei ter participado desse programa. Agradeço ao meu amigo, ao meu parceiro Luciano Pires por esse momento que foi simplesmente incrível. Eu vou guardar aqui na cachola e no coração por muito tempo. Vejo vocês então no próximo Balcast. Até mais e tchau!